Olá, Yasmin, excelente terça-feira. Vamos lá então, aulinha de história. Vocês vão abrir na página 6 e faremos até a página 9, tá? Então tem o título assim, Indígenas na Atualidade. Então até então, né, nós exploramos um pouquinho da cultura histórica, né, dos grupos indígenas aqui no nosso país. Vimos que a história deles antecede, né, a da chegada dos portugueses, né? Vimos a sua multiplicidade, a sua diversidade, né, de línguas, né, de forma de vivência e convivência, como que eles fazem a divisão das tarefas, como que as crianças, né, elas são instruídas, né, ao longo da vida, os alimentos que são predominantes. Então vimos várias informações, tá? E hoje a gente vai ver como que esses índios eles se comportam na atualidade. Então, assim, várias coisas mudaram, né? O nosso mundo está em constante transformação. Um exemplo assim, muito explícito é a questão da tecnologia, né, no nosso dia a dia. Então, ó, lá no ano de 2010, né, quando eu ainda estudava, eu não tinha acesso a um computador, a internet, né, o telefone estava começando a ser inserido nos lares, né, pelo menos na zona rural. Olha hoje, né, tá tudo muito mais evoluído, mais desenvolvido. E essa evolução, esse desenvolvimento tecnológico também chegou lá nas tribos indígenas, tá? Então, o texto ele vai trazer principalmente, né, as diferenças constituintes nas moradias, tá? Porque, ó, até então, né, era predominante os elementos da natureza, eles usavam madeira, usavam palha, né? As casas era bem aquele formatinho de oca, mas isso também mudou ao longo dos tempos. Então, hoje muitos índios, né, a casa em que eles moram são de alvenaria, assim como as casas, né? Por exemplo, a minha casa, né? Eles também já conseguem, né? Já tem esse instinto, esse modelo de identidade, né, transformado. Então até a moradia deles já está sofrendo alterações, tá? E não são mais índios ou quando a gente fala assim no termo ser índio, a gente não pode falar que eles estão sendo menos índio, né, com características assim de cultura, por causa disso, não, porque ó, a sua identidade, a sua diversidade, né, os seus princípios e valores, eles vão continuar, né, defendendo, tá? Então, ó, o texto ele vai trazer alguns exemplos de moradias indígenas aqui no nosso país, aqui no Brasil, tá? Então, ó, tem uma moradia lá no Mato Grosso, que é essa aqui, tá vendo? A gente percebe que é mais ou menos o estilo de uma oca mesmo, tá vendo? Só que bem grandão, tá vendo? Olha a portinha aqui onde que o índio tá, é uma moradia bem grande, que abriga várias pessoas, mas tá vendo? Aparentemente é feito de palha, tá vendo? Aí depois lá em Roraima, ó, tá vendo como que já começou a mudar? Lembra mais uma casinha mesmo, ó. Aqui, tá vendo? Ela é feita de alvenaria, ou seja, feita de tijolo. A mesma coisa acontece com esse exemplo aqui. A gente olha assim, nem parece, né, ser da cultura indígena, né? Quando a gente leva em consideração o que a gente aprende, né? A respeito da característica das casas. Ó, mas não deixa de ser uma tribo indígena. Já é feita de alvenaria. Agora, olha essa imagem aqui. Essa daqui é no Amazonas. Essa daqui é lá no Paraná. Olha como que é a casa do índio, ó. Já tem telinha, tá vendo? Ó, madeira. Olha a antena parabólica aqui, ou seja, na casa dessa família aqui, indígena, até a televisão tem. Então tá vendo como que as coisas elas estão em constante transformação, e essa transformação também chegou na cultura indígena, tá? Aí tem duas perguntinhas pra gente pensar, pra gente refletir. Será que os indígenas vivem do mesmo jeito, não importando em que lugar? A gente acabou de ver que não, né? Então tem 4 exemplos aqui de estados brasileiros diferentes e até a moradia aqui é diferente, tá? Então provavelmente a vivência, a convivência, talvez os valores que são empregados em cada lugar desse é diferente. Talvez a função entre homem e mulher que é distribuído entre os gêneros ou como as crianças são instruídas ao longo dos anos possa ser diferente, tá? Então a gente já vê lá na característica das casas, tá? Aí virando a página 7, tem um texto para a gente fazer a leitura e interpretação. O texto é do Daniel Munduruku, Coisas de Índio. Muitos povos têm o hábito de guardar dentro de casa objetos de uso doméstico, como cestos, panelas de barros, redes, arcos e flechas e remos. A fogueira é montada muitas vezes dentro da casa para espantar insetos ou aquecer pessoas durante a noite.
o povo Yanomami constrói uma única aldeia-casa para todo um grupo de parentes. A Sabono, como eles chamam essas casas, abriga normalmente de 65 a 85 pessoas. Então, aqui está trazendo as características de um grupo específico, um grupo indígena específico, chamado... como que é o nome deles? Yanomami. Então, olha só que legal. A casa deles pode abrigar até 85 pessoas, tá? Dentro da casa é muito fácil a percepção, a visualização de utensílios comuns, né, da cultura indígena, como a panela de barro e a rede. Então, aqui tá mostrando um pouquinho, né, do dia a dia dessa tribo, tá? Aí, com base nas informações do texto, responda as questões. Quantas pessoas costumam viver na moradia descrita no texto? Então, de segundo texto, de 65 a 85 pessoas. B. Na página de adesivos do livro, a imagem de alguns itens indígenas citados no texto. Identifique esses itens, observe o contorno das imagens e colhe-os nos espaços corretos. A gente tem que ir lá no material de apoio e achar os adesivos. Cadê a folha de adesivos? Achei. Então, ó, história, página 7. Então, ó, é na folha de adesivos, tá? Que antecede um pouquinho as outras folhas do material de apoio. Então, são esses materiais aqui, ó. Temos a rede, o arco e a flecha, temos a panela de barro, o cesto, eu acho que é um remo, né? Aqui é um remo. Então, ó, a gente vai destacar, e quando destaca, dá pra perceber certinho o contorno, né, para colar no lugar certinho, tá? Aí vocês vão vir aqui para fazer a colagem, ó. Aqui vai ser o remo, aqui vai ser o cesto, o arco e a flecha, a panelinha de barro e aqui vai ser... não, aqui é a rede, perdão. Aqui é a rede, aqui é o remo, tá bom? Aí vocês vão colar nos lugares certos, específicos. Aí virando a folha... virando a folha, tem uma herança valiosa. Que herança valiosa é essa? Nomes, tá? Tem muitos nomes, né, que a gente usa no nosso dia a dia e que é provindo da cultura indígena, vem da cultura indígena. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi aí na região de vocês, que é tão famoso, principalmente aí no município vizinho, que é Barataízes, é uma palavra indígena. Vocês sabiam disso? A mesma coisa a capivara, aquele animalzinho, a capivara, ó, o desenho da capivara está aqui. A capivara também é um nome indígena. E no dicionário, quando a gente vê o significado da palavra, antecedendo o nome, na verdade tem um nome, depois na frente tem a divisão silábica e depois vem um conceito, ou seja, o significado daquela palavra, tá? E aí no livro de vocês vai ter o significado da palavra abacaxi e da palavra capivara, tá? Então abacaxi, fruto comestível de polpa amarela e casca grossa e áspera. E depois a capivara, animal mamífero, o maior dos roedores, gosta de viver onde há capim, às margens dos rios, brejos e lagos e perto de matas. Mas por que a gente tem que fazer a leitura disso? Porque na atividade que vai seguir, a próxima atividade, tem justamente algumas palavras para vocês procurarem o significado no dicionário e que são palavras de origem indígena, tá? Então vai ter um diagrama para vocês, um caça-palavras, e dentro desse caça-palavras tem palavras da cultura indígena, tá? Quais são elas? Ó, mingau, se vocês não sabem, é indígena. Caipira, a pipoca, que a gente tanto gosta aí no nosso piquenique, é indígena, a canoa e a mandioca. Ó, outro elemento muito famoso aí na região de vocês, que é a mandioca. A mandioca também é da cultura indígena. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão fazer até numa folhinha separada, pode fazer no caderno de história, porque vocês vão ter que olhar o significado dessas palavras e escrever no caderno de vocês, tá, Lara e Yasmin? Então, a gente vai começar por mingau. Se não tiver o dicionário, livrinho mesmo, dicionário aí na casa de vocês vão pesquisar na internet, igual eu vou fazer agora, ó. Do lado aqui do telefone onde eu tô filmando, tá o computador. Eu vou jogar essas palavrinhas aqui na internet, eu vou olhar o significado e vou falar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Mingau. Mingau. Peraí. Conceito. Substantivo masculino, culinária. Alimento cozido de consistência cremosa, pastosa,
feito, aí tá ger de leite e açúcar, engrossado com cereais ou farinhas variadas, aveia, maisena, fubá de milho, arroz, etc. Papinha, que são nomes também que são chamados, né, que ele pode ser chamado. Então, ó, esse conceito, talvez vocês vão achar um conceito diferente se vocês fizerem uso do dicionário. Vocês têm que copiar igualzinho no caderno de vocês, tá? Então, vai vir o nome e depois vai vir o conceito. E tem outra, peraí que tem outra orientação aqui. Registra essas palavras em ordem alfabética, tá? Então, ó, vocês vão olhar a primeira letrinha. Tem canoa, mingau, caipira, pipoca, mandioca. Então, a primeira que vai vir aqui é o caipira. Eu olhei mingau, mas não é mingau, tá? Vocês vão começar lá por caipira. Caipira. Peraí, caipira. Caipira. Na verdade, tem vários aqui, tá? Vocês vão escolher um. Se vocês jogarem na internet, vai ter vários significados diferentes. Vou pegar o primeiro aqui. Que ou quem mora no campo, na roça. Matuto, roceiro. Também pode ser chamado desses outros nomes. Matuto ou roceiro, tá? Então, viu? Tem o nome, caipira. Tem divisão silábica, cai, tracinho pi, tracinho ra. Tem o conceito, que ou quem mora no campo, na roça. Depois tem outros nomes que também, né, são considerados, pode definir a palavrinha caipira, que é matuto e roceiro, tá? Então tem que escrever igualzinho ali. E vocês vão colocar em ordem alfabética, começando então pelo caipira. Aí vai fazer caipira, vai fazer canoa, vai fazer mandioca, mingau e pipoca, tá? Aí número 3, Maranhão, Paraná, Pernambuco e Piauí são nomes de origem indígena. Então, ó, mais uma curiosidade pra gente, tá? Então, a gente viu alguns objetos, alguns alimentos. Fora isso, também tem o nome dos estados brasileiros. Ó, Maranhão, Paraná, Pernambuco e Piauí são estados brasileiros, tá? Então, são também originados da cultura indígena. Aí, o que essas palavras têm em comum? Então, é justamente isso, né? São nomes de estados brasileiros. Aí, virando a folhinha na página 9, tem outro título assim, nosso modo de ser indígena, ou seja, tem algumas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente consome, alguns objetos que a gente usa, que agora a gente já sabe que é da cultura indígena, né? Igual, por exemplo, a rede. Tem muita gente aí que tem rede em casa. Eu acho que eu vi até na casa da Wilson Naila. Não me recordo ao certo, né? Mas tem uma rede. A rede a gente viu que é da cultura indígena, que é uma forma de descanso, né? Para eles, né? A peteca, né? Ano passado, naquele projeto que a gente fez de brincadeiras antigas, a gente não construiu uma peteca, a gente não produziu a peteca. A peteca também é de origem indígena, tá? Outro exemplo, né? Vários produtos que a gente tem na nossa casa são derivados do milho, não é verdade? Ó, então, milho e mandioca, né? Então, todos esses produtos são originados de um alimento, né? De um legume aí, que é da cultura indígena, que é a mandioca, tá? Aí vem uma atividade pra gente fazer. Os indígenas influenciaram os hábitos alimentares no Brasil. No material de apoio, retire as imagens de alguns alimentos consumidos por indígenas. Colhe essas imagens nos espaços, identifique cada um dos alimentos. Então, vocês vão lá no material de apoio, vai lá no finalzinho do livro, abre em história, vamos ver a página 9, essa página aqui. Então, aqui tem os alimentos, ó. O abacaxi, o milho, batata doce, o coco, a mandioca e o peixe. Tá? Então, vocês vão recortar certinho nos pontilhados e depois vocês vão olhar a forma, tá? Olha só a estrutura, a forma aqui no desenho que vocês vão conseguir colar direitinho, tá? Aí, como que vai ficar, ó? Abacaxi, milho, batata doce, mandioca, coco e o peixe, tá? Então, o formato vocês vão conseguir se instruir através do formato do desenho, tá? E o número 2 e o último tem uma perguntinha para ser respondida, tá? Se não couber aí, pode responder no caderno. Que costumes indígenas fazem parte da sua vida e dos seus colegas? Então, o primeiro, ó, tomar banho diariamente.
É um costume indígena, tá? Você faz isso todo dia? Faz, não faz? Então, é um exemplo. Outro exemplo são os alimentos, que a gente falou a base da mandioca e do milho, tá? Então, a gente consumindo esses produtos, a gente vai dar continuidade à cultura e identidade indígena. A rede, outro exemplo. Quem tem rede de casa, quem gosta de jogar peteca. Então, são exemplos, tá? E que acaba, né, que a gente acaba preservando a cultura e identidade indígena fazendo uso desses elementos. Tá bom, meus amores? Então é isso. História acabou. Vou fazer uma outra videoaula para não ficar muito comprida para matemática. Beijos, fiquem com Deus.